Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém? Senhor Deus, que privilégio nós temos, Senhor Deus, de mais uma vez estar aqui reunidos com os irmãos, diante da Tua palavra, que é santa, que é perfeita, Senhor Deus, que pode produzir arrependimento aqui essa noite, que pode produzir salvação aqui essa noite, que pode produzir libertação, que pode produzir cura, Senhor Deus. A Tua palavra é a verdade, é o poder, Senhor Deus, e nós cremos no Teu poder, Senhor Deus. Se há alguma vida aqui esta noite, que entrou nesse tempo de adoração, ou que nos assiste, Senhor Deus, que ainda não tem convicções em Cristo Jesus, que o Senhor possa com o Seu Santo Espírito revelar quem é Jesus, para que essa pessoa tenha a oportunidade de confessar Jesus como Senhor. Abençoa cada família aqui representada, aqueles irmãos que por motivo de enfermidade ou um outro motivo, talvez de trabalho, não estão aqui essa noite, que o Senhor visite-os com Teu Santo Espírito, que possa trazer o mesmo consolo, o mesmo conforto e a mesma exortação da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. Meus irmãos, sempre nós notamos aqui com as histórias da palavra do Senhor, a necessidade do homem em preencher seu coração é grande. Há uma necessidade do homem. A necessidade do homem está em ser feliz. A necessidade do homem está em ser completo. A necessidade do homem está em ser cheio. Há uma necessidade nos corações, que esses corações sejam cheios. É interessante que havia essa necessidade com Nicodemos também, porque pelos homens já era o maioral. Olha o que diz aqui a palavra: um dos principais dos judeus, um fariseu que era dos principais. Agora é interessante que há desempenho no coração dos homens para conseguir coisas, como bens, como posições, como relacionamentos, como emoções. Tudo isso, toda essa busca do homem é para ser preenchido, para ser feliz. O homem então, ele tem aqueles pontos que ele busca. É interessante que há um problema nisso. Todo homem será vazio, continuará vazio, até ter um encontro real com Cristo Jesus e passar pelo novo nascimento. Irmãos, o novo nascimento não é tão simples como as pessoas têm anunciado. Não é só você repetir uma oração, não é só você fazer uma confissão de fé. Não é assim bem simples. Não parte de você, parte do Senhor. Parte de Deus buscando o homem. Hoje nós estávamos comentando da conversão de Paulo. Paulo não queria Cristo Jesus. Aliás, Paulo era contra Cristo Jesus. Paulo queria perseguir cristãos, botar a mão nos cristãos,
prender, participar do julgamento, dar uma palavra, se possível, para a condenação, e quem sabe serem levados à morte, porque na visão de Paulo, Jesus era um impostor, mas partiu do Senhor, um projeto de salvação na vida de Paulo, e o Senhor então, ele vai até Paulo, no caminho de Damasco, e Paulo ali tem a nova vida em Cristo Jesus, também era antes disso um fariseu, um estudioso da palavra, um observador das leis, um desejoso de agradar a Deus através das suas obras. Mas interessante, seja sincero com você mesmo agora, você se sente frustrado na sua vida? Analisa a sua vida, os seus objetivos aqui nessa terra, você alcançou eles? Você conseguiu ter êxito nos seus objetivos terrenos? Você se sente uma pessoa plena em Cristo Jesus? Quando você chega na sua casa, você sente mais fome pelas coisas de Deus? Quando você chega no seu trabalho, você traz à memória as coisas de Deus e você realmente tem esse desejo de Deus? Ou você se sente frustrado na sua vida? Você tem corrido atrás de coisas para ser feliz? Você tem tentado conquistar algo para que o seu coração seja feliz? Você tem esperança de encontrar aqui nessa terra algo que te faça feliz? Você tem essa esperança no seu coração? Se a resposta foi não, eu faço uma outra pergunta. Então, por que você tem investido tanta força, tanto tempo, tanto dinheiro aqui nessa terra? Por quê? Se nós notarmos, nós temos um padrão caro. Seja você de uma renda menor, de uma média ou de uma maior, o seu padrão é caro. Porque você tenta preencher o seu coração aqui nessa terra. Por que a religiosidade pode estar sendo uma válvula de escape na sua vida? Por que quando você chega no seu trabalho, no seu serviço, você fala, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão? Se na verdade você não é. Se na verdade você não teve um encontro real com Cristo Jesus. Eu quero aprender algumas coisas aqui com esse homem observador da lei de Deus. Este homem que ele tinha um desejo de dedicar as suas ações para encontrar o favor de Deus. Deste homem que achava que ele tinha a salvação porque ele era descendente de Abraão. Este homem que era desconhecedor da graça e da misericórdia de Cristo através da cruz. Deste homem que estava, vamos dizer aqui, socialmente bem, posicionalmente bem, mas que era um homem frustrado. A primeira coisa que eu noto aqui na vida deste homem é que ele viu em Jesus sinais que despertaram a sua curiosidade. Eles não viram em Jesus Deus, eles viram que havia um homem que fazia coisas da parte de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando um Cristo dessa maneira, que nós não o temos como Deus nas nossas vidas, que nós não aceitamos como Senhor das nossas vidas, mas que nós entendemos que Ele é um Jesus que produz coisas, que faz obras maravilhosas, que nos faz sentir bem em certos momentos, que nos faz uma família aqui, todos congregados nesse lugar, mas sem entender que Ele é Deus. Olha o que diz a palavra: este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, não sabemos que tu és Deus, não te reconhecemos como Senhor, mas sabemos que tu és um enviado, alguém que veio trazer alguma coisa de Deus para nós. Esse é o retrato da geração evangélica de hoje. Esse é o retrato da geração evangélica religiosa que nós conhecemos hoje. Amam a palavra de Deus no sentido de se emocionar com ela. Dizem ser apaixonados por Jesus. Eu vi um jogador de futebol, não sei se foi agora, não vou falar o nome dele para vocês não pecar, mas eu vi que ele estava escrito assim, 100% Jesus numa faixinha branca. Eu vi uma postagem. Mas eu não vejo Jesus nesse homem.
Nenhuma das ações que ele faz, eu falo, se parece com Cristo Jesus. Mais ou menos é assim. Nós vamos até Jesus para questionar a sua divindade, para indagar por que ele faz isso. Por isso hoje nós temos mais pessoas buscando cura física do que a salvação em Cristo Jesus. Por isso hoje nós temos mais pessoas buscando um Jesus que dá prosperidade financeira do que um Jesus que traz no nosso coração o desejo de arrependimento de pecados. Nós temos buscado um Jesus que vai me dar um amanhã com segurança, mas não um Jesus que vai me exortar para que eu me conforme ao Evangelho da graça. Isso nos faz homens e mulheres que veem em Jesus sinais que despertam curiosidade apenas. Eu lembro quando eu participava, e eu não quero participar mais, não proíbo ninguém, eu não estou aqui para proibir ninguém, não é essa a função de um pastor, mas eu fico questionando por que eu estava nas marchas para Jesus. Primeiro, os ritmos eram de bares, as letras eram as piores possíveis. Eu lembro de uma que nós fomos fazer uma parceria com Jesus. Eu acho isso ridículo, eu ter caminhado com essa canção. Que parceria eu posso fazer com Jesus? O que eu tenho? Eu sou um miserável pecador, eu dependo inteiramente da graça, do poder, da misericórdia. E quando nós passávamos em frente aos bares, eles podiam baixar o som, porque os ritmos nossos eram os ritmos que eles tinham ali. Então eles se tornavam o quê? Curiosos e adeptos também. Você já pensou por esse lado? Que muitas vezes nós queremos um Jesus que nos satisfaça aqui nessa terra. Mas é interessante que no capítulo 3 e versículo 4, Jesus para o questionamento desse homem e diz algo muito importante. A isto respondeu Jesus. Quando o Senhor Jesus usa repetir em verdade, ele está dizendo, fica atento, que lá vai uma verdade maravilhosa para você. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa mais interessante. Ele vai questionar Jesus, se Jesus tinha vindo enviado por Deus. Nem pensar que ele era Deus. Mas o Senhor Jesus fala, olha, há um problema na sua vida. É preciso o novo nascimento para entender as coisas que vêm dos céus. Sem o novo nascimento, nós não podemos sequer conversar sobre assuntos celestiais. Meus irmãos, por que as pessoas entram num culto hoje e não param quietas? Porque elas não entendem as coisas celestiais. Se elas entendessem as coisas celestiais, elas se acomodavam, elas ouviam, elas confrontavam com a verdade, e elas pegavam essa verdade e levavam ao seu coração. Por que hoje você vai num evento chamado evento gospel, e você não vê ninguém reverente ali? Porque não entendem as coisas do Senhor. Um homem dos nossos dias, ele chega num templo e um irmão está orando, ajoelhado, diante do púlpito. E ele fica ali por um período, e quando ele vai sair, ele sai de costas, ele sai de ré. Ele não vira as costas para o altar, para o púlpito. E ele diz, como eu voltaria as costas para a realeza? Ele sabia que tinha um intercessor, um homem de oração, e que Deus estava ali. Então ele não ousa virar as costas para o púlpito, ele sai de marcha ré. Isso é reverência, isso é um nascido de novo, que conhece as coisas de Deus e começa a ser tocado pelo poder do Espírito Santo e começa a entender. O que Jesus está passando de informação para esse homem aqui? Primeiro, Jesus diz a importância do novo nascimento, algo que é desconhecido para um religioso como ele, e talvez como você que está aqui hoje. O novo nascimento é algo primordial
para que você comece a ter intimidade com o Pai, para que você comece a conhecer a Deus, para que você comece a entender as coisas dos céus. O que nós precisamos então? Lembra quando aqueles 4 amigos levaram um homem para estar diante de Jesus numa maca? Que eles não encontraram meio de entrar pela porta, eles subiram no eirado, fizeram um buraco e desceram aquela maca. Qual que foi a primeira palavra que Jesus deu para aquele homem? Levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. A maior urgência de um homem é perdão de pecados e não de cura física. A maior urgência de um casal é perdão de pecados e não a restauração imediata ali. Meus irmãos, se você não tiver Jesus como Senhor na sua vida, o casamento não vai funcionar, o relacionamento com os filhos não vai funcionar, o relacionamento com os colegas de trabalho não vai funcionar. É preciso que você tenha o novo nascimento para entender e para ver o reino de Deus e para presenciar o reino de Deus, que começa aqui quando Jesus veio, ele começa a reinar sobre os seus, e se concretizará na glória, onde ele estará sentado no seu trono, e nós estaremos com ele pelos séculos dos séculos. Mas é preciso que nós então observemos que para o crente, para o novo nascido, ele já reina sobre a vida deste homem, desta mulher. Então este homem e esta mulher não têm vontades próprias, porque estão submissos a um rei que governa sobre as suas vidas. Nós precisamos entender essas coisas dos céus. Meus irmãos, quando o Senhor começa a pregar, a primeira pregação depois que ele sai do deserto, primeiro ele é batizado por João Batista, depois ele vai para o deserto, onde ele permanece 40 dias e 40 noites, é tentado por Satanás, nas áreas que nós somos tentados também. E quando ele começa o seu ministério em Mateus 4,17, ele prega arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não prega, olha, eu quero dar uma palavra para você de vitória hoje. Olha, eu quero que você saia daqui sorrindo. Ele não falou isso. Ele diz, arrependam-se. Ser cristão não é uma brincadeira, não é um parque de diversão, é algo muito sério. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O cuidado de Jesus, a urgência de Jesus é com arrependimento. Creiam no Senhor Jesus, deposite a sua confiança na totalidade em Cristo Jesus e na sua obra de cruz. Agora, versículo 5, olha como é que ele procede. Nicodemos pergunta, mas como pode um homem nascer, entrar no ventre já sendo velho? Respondeu-lhe Jesus, mais uma vez, um cuidado, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que o novo nascimento? Ou seja, o que aquele homem que nasce da água e do Espírito, o que acontece nesse homem? Muitas pessoas acham que ali seriam 2 tipos de nascimento, mas não é. É um só. Primeira coisa, é uma obra de Deus no homem. Não depende do homem, mas depende de Deus. Então nós temos que entender que todo esse nosso desejo de agradar a Deus, ele não contribui em nada para a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou bonzinho, eu leio 7 versículos aqui e dou 7 pulinhos para cima aqui. Não, isso não adianta nada. Os 7 pulinhos ainda te mandam mais rápido para o inferno. Isso não vai funcionar. Ah, mas eu sou bonzinho no meu trabalho, eu levo bombom para todo mundo. Isso é ótimo que você seja bonzinho, mas não vai contribuir para a tua salvação. Certo? É preciso uma obra de Deus no homem. Não há separação entre nascer da água e do Espírito. Água, quando um homem nasce da água,
do arrependimento. Os valores morais são conformados a Cristo Jesus. Uma evidência da salvação é essa: o homem não se parece mais com o que ele era antes. Ele é mudado. Ele é transformado. Aquele marido que ele subjugava a sua esposa, agora ele é nascido, arrependido. Ele não subjuga mais a sua esposa. Muito pelo contrário, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por ela. Então nós precisamos entender que, nascido da água, as ações são modificadas e tem o modo de agir de Cristo. Muitas pessoas querem afirmar que estão em Cristo Jesus, mas fazem as mesmas coisas de um ímpio, ou as mesmas coisas das quais praticavam no passado. Isto é impossível. Tem pastores que estão dizendo que o cara está bem porque ele dá dinheiro na igreja, que o cara está bem porque ele toca algum instrumento na igreja, que o cara está bem porque ele ajuda em alguma obra na igreja, mas na verdade ele está mal e esse pastor está mal, porque não há como nascer da água sem que os valores morais não sejam conformados a Cristo. E cada dia mais que você cresce na palavra, mais conformado a Cristo, o novo nascido tem que estar. Meus irmãos, nascer do Espírito é Deus agindo no homem. Quando Paulo declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz que ele tem um viver agora diferente, e que a sua esperança é na totalidade em Cristo. Nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar os nossos corações e a nossa vida. Então é impossível um novo nascido se parecer com o velho homem. Ah, mas o fulano se parece, então não é nascido. Ah, você não pode dizer. Posso. A palavra diz que eu olho a árvore e conheço o fruto, e falo o nome da árvore pelo fruto. Ah, isso é julgar. Não, julgar não, é Deus que vai julgar no último dia, quem sobe e quem desce. Mas eu posso dizer, aquela pessoa não se parece com Cristo, e posso exortá-la também, e você também pode exortar, até a mim. Olha que maravilha que é a palavra do Senhor. Não há ninguém acima. Não toque no ungido do Senhor, é balela, é outro contexto, tem essa não. Eu e você, se estivermos no erro, somos repreensíveis, e eu posso ser repreendido por você que está sentado nesse banco. Eu sei que você vai orar antes e vai me trazer uma palavra de poder, para que eu possa me corrigir na palavra. Meus irmãos, Deus passa a habitar o homem através do seu Santo Espírito. Agora, imagine só, um homem que até ontem era perdido, ele nasce da água, mudam os seus valores, mudam as suas ações, e agora o Espírito Santo passa a habitar nele, a mover nele, a impeli-lo, a levá-lo aos lugares que ele quer, com o objetivo que ele tem, para fazer a obra que ele planejou e projetou. Tem coisa mais maravilhosa que essa? Nós queremos então estar próximos de Cristo, é muito pouco. Nicodemos estava próximo de Cristo, o jovem rico estava próximo de Cristo, mas é preciso novo nascimento. Eu queria que você pensasse agora e respondesse no seu coração: você já nasceu de novo? Ah, irmã, eu fui batizado. Isso, eu não estou perguntando de batismo, eu estou perguntando se você já nasceu de novo, se os valores para você são mudados conforme Cristo e conforme a sua palavra, e se Jesus, a sua palavra, o seu Santo Espírito habita no seu coração. É interessante, porque diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos se acertam por ele. É um alerta para nós. Não é de qualquer maneira. Não é porque você falou que é de Deus que você é. Não é porque você falou que fez isso que você é de Deus. É se Deus fez uma obra no seu coração. Meus irmãos, o novo nascimento altera o homem.
e produz no homem as características de Cristo Jesus e da sua palavra. Por que nós vivemos a geração chamada evangélica totalmente descaracterizada? Porque essa geração, ela não conheceu a Cristo Jesus na verdade. Ela é uma geração pagã. Ela é uma geração religiosa. Agora, versículo 8, algo maravilhoso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo, ela foge da intervenção do homem. O homem não pode manipular o Espírito Santo. Há pessoas que colocam aqui 3 semanas para o avivamento, tentando manipular um avivamento. Um avivamento é uma obra de Deus em um local, em uma região, que só o Senhor pode fazer. O homem pode suplicar para que haja, mas o homem não pode manipular uma obra do Espírito Santo de Deus. Uma obra que não pode ser produzida pelo homem. Nós precisamos parar de tentar fazer com que as pessoas se emocionem no culto, dizendo que é uma obra do Espírito Santo. Quando for a obra do Espírito Santo em verdade, nesse tempo, nós leremos um versículo, o irmão vai cair de joelho ali e vai falar: me perdoa, Senhor Deus, tenho pecado contra o Senhor. Não adianta pôr uma musiquinha para agitar o coração do povo. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra de homem carnal para homens carnais. Não pode também ser controlado pelo homem. Olha a palavra de Deus: o vento sopra onde quer. Você ouve a voz do vento, mas não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é o Espírito Santo de Deus. Assim é a vida de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, você não pode controlar a obra do Espírito Santo. De repente você falou: eu quero ser um missionário lá na África. Aí o Senhor te manda lá para Alfenas e fala: é ali que eu preciso de você. Tem gente que chega num tempo e já chega para mim e fala: ó, pastor, eu tenho um chamado na tal área, tal área, tal área, tal área. Eu tenho até que anotar, não fazer uma planilha no Excel, porque eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi. Eu fico até assim preocupado. Tem um que chega e fala assim: olha, eu já preguei nos Gideões, eu sou internacional. Eu falei: meu irmão, o que você está fazendo em Kennedy 2? Você é melhor que nós tudo aqui somado, rapaz. Vai procurar o teu espaço em outro lugar. Aqui é muito pouco para você. Ora a Deus e vê onde que Deus quer te colocar, porque aqui você está perdendo seu tempo. Você é internacional, como você mesmo disse. Você não pode ficar perdido aqui no Kennedy 2. Eu queria que você entendesse: a obra do Espírito Santo não pode ser prevista pelo homem. Meus irmãos, é imprevisível a palavra de Deus no coração de um homem e de uma mulher. Talvez você esteja falando a verdade. Eu jamais pensei em estar aqui nesse lugar que eu estou, mas Deus me trouxe pela sua misericórdia e pelo seu poder. Ou talvez você esteja produzindo algo do Senhor onde você trabalha, e você esteja pensando: agora é verdade, olha como que Deus tem me usado num lugar que eu jamais pensaria que fosse usado. Agora, irmão, você que não está sendo usado, eu desconfio que você não tem o Espírito Santo, ou que você é extremamente rebelde a Ele. Ou você está entristecendo, ou você está extinguindo o Espírito Santo em você, apagando. Porque não há como ser cheio do Espírito Santo, ter uma maravilha chamada Evangelho da Graça e ficar morto, estático, com tanta gente indo para o inferno. Não há. Isso é impossível para aquele que está verdadeiramente ligado à videira verdadeira. Aliás, o Senhor manda uma mensagem para você: se você estiver ligado à videira verdadeira e não produzir frutos, eu vou cortar, vou pegar esse graveto e vou lançar no fogo. E esse graveto é você que não está trabalhando. E de repente ele te lança mesmo, e aí já era. Então é preciso você suplicar ao Senhor, para que a obra do Espírito Santo seja concretizada na sua vida, com poder e glória. Não da maneira que você pensa, não da maneira que você quer, e não debaixo do seu controle, mas totalmente
pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, versículo 10 a versículo 13, diz a palavra do Senhor: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Meu irmão, eu converso com pessoa que eu fico com vergonha, porque eles sabem versículos e capítulos de cor. Eles sabem onde se encontram aqui o assunto que nós estamos falando. Eles discorrem sobre a palavra de Deus. Mas quando nós conversamos sobre testemunho, você nota que os testemunhos são inconsistentes. Olha o que diz a palavra, em versículo 11: em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ter conhecimento da palavra não significa ser nascido de novo. Tem professor de escola bíblica no Rio de Janeiro que esses dias estava preso, dando um péssimo testemunho. Tem professor de escola bíblica que faz coisa muito errada. Sabe discorrer da palavra, tem começo, meio e fim, tem uma ótima oratória, mas não tem o novo nascimento. O conhecimento da palavra não é pré-requisito, nem evidência da salvação. Às vezes as pessoas são eloquentes, as pessoas são estudiosas, mas isso não quer dizer que elas são salvas. É preciso conhecer não somente a palavra, mas é preciso conhecer o Deus da palavra. A questão é essa, não é se você tem conhecimento da palavra, é se você conhece o Deus da palavra de Deus. Esse sim é o indício de um novo nascimento. Uma vida de intimidade. Intimidade significa conhecer, e crer significa ter intimidade com Ele. Atos 4:8, vamos até Atos 4:8, olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 4:8. Então Pedro, vocês já estão aí ou não? Dá mais um tempinho? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, olha o detalhe, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha que maravilha, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Deus, com Jesus. Olha que maravilha, a maneira com que eles falavam, sendo homens não estudados, a intrepidez, a forma cheia do Espírito Santo, fez com que ímpios chegassem a uma conclusão: estes homens realmente estiveram com Cristo Jesus. Será que quando você fala, as pessoas dizem: este povo aqui, este homem, esta mulher teve um encontro com Cristo Jesus? Será que quando nós agimos na cidade, na sociedade, as pessoas veem em nós um encontro com Cristo Jesus? Será que é isso que acontece com as nossas vidas? Será que nós estamos há tanto tempo aqui na igreja do Senhor, mas nós não aprendemos nada e talvez nenhum encontro tivemos ainda? Porque a nossa vida não anda, não é notada. Estes homens estavam aqui sendo questionados, por quê? Pelo nome do Senhor Jesus, um paralítico andou, um coxo andou. Eles estavam sendo perseguidos e questionados, porque um homem que estava enfermo foi curado. E eles não deixaram de pregar a Cristo Jesus, o qual eles tinham crucificado, mas também o qual Deus havia ressuscitado.
Eles jamais deixaram de pregar a Cristo Jesus. E é interessante, o que acontece conosco? O que acontece conosco? A nossa vida muitas vezes mostra que nós não temos conhecimento nem da palavra e nem do Deus da palavra. Nós não temos intimidade com Cristo Jesus, porque significa que muitos de nós não nasceram de novo. Isso é uma tragédia, meu irmão, porque Jesus está para voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã cedo, pode ser ainda agora durante esse culto, e Ele vai chamar uns à sua direita para o descanso eterno, e vai chamar outros à sua esquerda, e dizer: apartai-vos de mim. E isso é uma tragédia, porque não será possibilitada uma segunda chance, será uma eternidade afastado de Deus, com o coração incrédulo. Então Ele nos deixa uma palavra aqui, nos versículos 14 e 15, para que você tenha uma oportunidade. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu não sei por que os pastores estão inventando tantas formas de dizer que descobriram algo dentro da Bíblia. A pregação de Pedro, que 3.000 foram convertidos, ela falava a respeito de Cristo Jesus. Depois Pedro prega mais uma vez a mesma pregação, mais 2.000 pessoas aproximadamente se convertem, e ele prega a respeito de Cristo Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, que foi morto, crucificado e que foi ressuscitado ao terceiro dia. E quando ele termina esse texto, ele diz: Nicodemos, olha aqui, quando o povo se rebelou contra mim, contra o Deus poderoso, lá no deserto, e chamou o maná de pão vil, que estavam fartos de um pão maligno, o Senhor enviou serpentes abrasadoras para que picassem essas pessoas, e muitos morreram ali. E Moisés então intercede pelo povo, e o Senhor então manda que ele faça uma serpente de bronze, que ele finque em um lugar, e que todos aqueles que olhassem para aquela serpente não morreriam com as picadas de cobra. O que ele está querendo dizer para você essa noite? Tire seus olhos das possibilidades humanas, tire seus olhos da importância das eleições de 2018, tire seus olhos dessa Copa que já está falida para o Brasil, tire a visão desse Brasil que já está falido moralmente. Olha para a cruz de Cristo, só lá você pode encontrar a verdadeira salvação. Olhe para Cristo Jesus, Ele morreu para que o meu e o seu pecado tivesse perdão. Ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, para que nós tivéssemos uma garantia eterna da nossa ressurreição. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo não estava importando com o que ele vestia, ele não estava importando com o que ele possuía, ele não estava importando com o que estava na moda, ele estava importando se a sua vida estava em Cristo Jesus, e o que ele desejava é que outras pessoas estivessem olhando para a cruz de Cristo Jesus. As igrejas não têm pregado a cruz de Cristo, a única mensagem que pode transformar um homem. As igrejas não têm pregado a respeito da ressurreição de Cristo, a única mensagem que pode garantir vida eterna a um homem. Então nós precisamos voltar para a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo Jesus. Eu e você necessitamos de Cristo Jesus. Pare de olhar para esse mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer para te tornar mais crente. Esse mundo não tem nada para te tornar mais fiel ao Senhor, mas você tem a palavra. Ame a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Jeremias, quando ele chegou num ponto da sua vida, ele falou: olha, eu quis desistir, eu não suporto mais. Mas ele olha para a palavra de Deus e diz: olha, isso me queima no coração, eu não posso ficar sem, eu preciso perseverar e continuar. Assim deveria ser a nossa vida. Mesmo quando viesse algum momento de desânimo, que nós pudéssemos olhar para a cruz de Cristo Jesus e dizer: Ele não desistiu, Ele foi até o fim para que eu tivesse a oportunidade de salvação. Eu não vou desistir. Ele foi lá abandonado até mesmo pelo Pai, porque os nossos pecados estavam sobre Ele, mas Ele não desistiu.
Ele no jardim do Getsêmani, os seus discípulos dormiram, ele orou, ele se angustiou, ele transpirou sangue, porque ele sabia do que lhe aguardava. Meus irmãos, será que não vale a pena nós perseverarmos nessa verdade? Qual outra verdade que você quer? O que você está procurando? Felicidade nos jornais? Juiz soltando ladrão? Juiz condenando inocente? Não vai ter nada nos jornais para você. Nós estamos esperando uma geração de Daniel para assumir a política, nós estamos até orando para que isso aconteça. Mas eu não estou enxergando Daniéis, eu não estou enxergando Josés, eu não estou enxergando Josués nem Calebes. Vai chegar lá, vai aceitar o mesmo salário, vai meter a mão nos mesmos privilégios e vai fazer as mesmas coisas, a não ser que seja realmente transformado pelo Senhor. Então não coloque a sua esperança nessas coisas, coloque a sua esperança em Cristo Jesus. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, creia no Senhor Jesus e será salvo. Meus irmãos, quando nós passamos por João 3,16, alguma coisa tem que acontecer conosco, alguma coisa tem que acontecer conosco, ou nós somos salvos pela misericórdia do Senhor, ou nós seremos condenados, estaremos debaixo da ira do Senhor. João 3,16 não pode passar por nós de qualquer maneira, ele pode nos salvar, Cristo Jesus pode nos salvar, mas nós podemos ser condenados por Ele. A palavra do Senhor em João 14,6 diz que há um só caminho, uma verdade, uma só vida, Cristo Jesus. Não há como sair disso. A palavra do Senhor que nós lemos diz que não há salvação em nenhum outro nome a não ser Cristo Jesus. O que você quer nesse mundo? O que você quer? O que nós buscamos nesse mundo? Creia no Senhor Jesus, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, há um presente aqui de uma coroa que é imarcessível, ela não murcha nem se deteriora. Quando os homens aqui ganhavam uma coroa, aquela coroa normalmente de louro, ela se murchava, ela perecia. Mas o que o Senhor tem para nós é uma coroa eterna, que não se degrada, que não murcha, que não deteriora, que não acaba e vale por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que você possa olhar para a cruz de Cristo e fazer uma pergunta para você mesmo: eu sou nascido de novo? Vamos ficar de pé. Pai maravilhoso, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor nos permitiu mais um dia de vida. O Senhor nos permitiu esses irmãos aqui ao nosso lado. O Senhor nos permitiu aqui, Senhor Deus, homens e mulheres que estão buscando a Tua presença. Senhor Deus, homens e mulheres que adoraram através dos cânticos, que oraram, que concordaram nas orações, que receberam da Tua palavra e que agora certamente tomarão decisões frente à Tua palavra. Senhor Deus, que cada coração aqui, Senhor Deus, tome uma decisão coerente com a obra do Teu Espírito Santo. Que cada coração aqui, Senhor Deus, tome uma decisão de acordo com a Tua verdade, Senhor Deus. Que cada coração aqui possa passar por uma experiência com o Espírito Santo, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, o tempo se esgota, Senhor Jesus. O Senhor está para voltar, ou nós iremos ao Senhor. Então não há como esperar, não há como deixar para amanhã, Senhor Deus. Há preciso ter decisões aqui hoje. Revela com Teu Espírito Santo quem é Jesus Cristo, para que haja hoje uma necessidade de uma confissão sincera. Senhor Deus, nós sabemos que a fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, coloca a fé no coração dessa igreja, para que possamos testemunhar Cristo Jesus. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, essa igreja aqui, ela tem caminhado, ela tem te buscado, Senhor Deus. Mas nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra o Senhor. Tem misericórdia de cada uma das famílias aqui, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana em que
onde nós passarmos, nós podemos dar um bom exemplo, um bom testemunho de que somos realmente de Cristo Jesus. Que as pessoas possam notar que Cristo vive em nós. Eu abençoo essa igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.